Hoje vamos falar dos resultados da Tatu do Chef e da Alibaba, do Elon Musk rebentar a Bitcoin toda, das pesquisas do Henrique e dos investimentos do Ricardo na SolarEdge. E como isto hoje é aqui em live, na loucura, no fim ainda respondemos aqui a umas perguntas, se alguém tiver a ver no fim. Estão a ouvir o Mercado Mora ao Lado, episódio especial no canal do Gajo do Fire. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. Olá a todos. Hoje temos aqui um episódio especial do Mercado Mora ao Lado, em direto no meu canal do YouTube. Isto é aqui para festejar o 25º episódio do Mercado Mora ao Lado. Fazemos aqui uma marca especial. Para as pessoas que seguem o meu canal e não seguem o Mercado Mora ao Lado ainda, é um podcast que eu tenho aqui com estes meus dois estimados colegas, onde falamos semanalmente sobre investimentos, mais recentemente até sobre a nossa carteira que estamos a desenvolver com capital real. E se tiverem interesse nesse tipo de conteúdo, podem seguir-nos quer no nosso canal do YouTube, aqui nesta plataforma, ou então nas plataformas de streaming, onde nós também temos uma presença forte, quer no Spotify, quer na Apple Podcasts, e tem os links na descrição. Mas agora, voltando aqui ao nosso painel, como sempre tem o vosso moderador do costume, António Oliveira, e isto é assim, continua a ser assim, porque nós não temos dinheiro ainda para contratar um moderador em condições, portanto continuo a fazer aqui isto. E comigo no painel tenho o grande Henrique Alves. Ricardo, não sei se concordas em mudar a alcunha do Henrique de Leão da Venezuela para Chorão da Venezuela. O que é que achas? Acho que sim, acho que é mais apropriado. Ele está sempre a chorar, por isso. Henrique, diz lá às pessoas como é que ultrapassaste aqui como é que ultrapassaste as quedas do mercado esta semana? Nós sabemos como é que passaste. Agora as pessoas estão a ouvir, se calhar não. É verdade. Bom dia, boa tarde. De facto, daqui dos três sou o que mais sofre com as quedas. No enquanto, quer dizer, o António nem sequer sofre. O António vê o mercado a cair, fica lá com um sorriso na cara que vai meter mais dinheiro. Está a comprar com saltos. Eu sou um gajo sem coração, não. Já é pedra. É verdade. No entanto, eu não gosto tanto. E estava a ver as coisas feias estas últimas 2 semanas, sobretudo para a minha carteira. Mas, no entanto, esta sexta-feira foi excelente e deu para recuperar bastante, e ainda algumas outras posições que estão a correr bem. Então, já não estou tão chorão, digamos assim. Já é aqui uma piada que nós temos entre nós, que é o Henrique que volta e meia aparece no chat e diz: aí, malta, está tudo a cair, o mundo está a acabar. E o senhor de respeito do Mercado Mora ao Lado está ali do outro lado, a voz da calma neste mar agitado que é a Bolsa de Valores, o Kevin O'Leary de esquerda e com algum cabelo. Ricardo Gonçalves, como é que estás? Passaste melhor esta semana? Não estressaste tanto como o Henrique? Passei, terminou a semana, até terminou bem. No final, esta turbulência acabou por ser quase passageira, não é? Porque no final da semana, em termos semanais, poucas quedas tiveste, por isso não é motivo para chorar. Imaginem quando ele sofreu um bear market, porque vai acontecer mais tarde ou mais cedo, não é? Sim, mais tarde ou mais cedo. Quando cair mais 20%... Não sei o que é que o Henrique vai fazer, mas... Temos que ir à casa dele, segurar-lhe na mão e levar-lhe gelado, assim. Aí você é daqueles que sai do mercado e nunca mais volta. Estou a brincar. Nada. Estou confiante. Malta, feitas as apresentações, vamos passar já ao clássico primeiro segmento do programa, onde analisamos a carteira que temos na semana passada. O Henrique, como é normal, a qualquer momento vai começar ali a projetar, para quem nos acompanha no YouTube, a nossa carteira, e vamos dar o máximo de suporte áudio para os ouvintes nas plataformas de streaming, porque este episódio vai depois passar também nas plataformas do Mercado Mora ao Lado. E já agora, aí está ela. Não sei se concordam com isto ou não, mas acho que nós estragamos completamente o suspense para o final do programa, porque nós dizemos logo no início em que é que investimos. Não sei se nós somos uns produtores de conteúdo assim muito bons, mas pronto, é uma coisa para pensarmos no futuro. Somos aqueles spoilers de fraca qualidade. Podem sempre seguir a nossa carteira e ver em direto as nossas movimentações se tiverem uma conta na eToro. No geral, a corretora é uma porcaria, mas permite que façamos estas brincadeiras. Portanto, obrigado, eToro. E atenção, claro que se souber aqui um patrocínio ao barulho, um gajo começa a dizer bem da plataforma, não é? Por isso, eToro, estamos aqui para vocês, se for preciso.
Passando à carteira, malta, acho que é consensual, embora na sexta-feira tenha havido ali um dia um bocadito melhor, passamos mais uma semana a levar na vida, mas no geral também mantemos aqui firmes e fiéis às nossas escolhas. E por isso, Ricardo, propunha que começasses por nos dizer o que é que se passou com as tuas empresas esta semana, porque já começámos a ter uma carteira com muitas posições e cada vez mais faz sentido ser um bocadinho mais analistas das nossas posições. E então, o que é que tens aí a dizer sobre a Baba e a Salesforce? Ora bem, Salesforce, tendência de queda da semana anterior, não houve assim grandes novidades do ponto de vista fundamental. E agora, no início, não na próxima semana, mas na semana seguinte vai sair resultados. Portanto, isso vai ser aí o evento importante para a Salesforce, a ver qual é que foi a performance da empresa. A Alibaba teve uma semana com mais novidades, divulgou os resultados agora do último trimestre. Eles fecham contas a março e a reação do mercado a esses resultados não foi a melhor. Aliás, no dia em que divulgaram os resultados, foi na quinta-feira, a ação caiu cerca de 6%. Foi assim a principal notícia. Eu se calhar ia falar um bocadinho dos resultados e partilhar aqui alguma informação para os nossos ouvintes também terem mais noção da performance da empresa. Portanto, eu vou partilhar aqui, espero que isto corra bem. Corre sempre bem, quando sou eu. Exatamente. Esperamos que sim. Ok. Penso que estará. Acredito que estás a partilhar agora. Exatamente. Penso que já estarão a ver. Sim. Pronto, genericamente, dar aqui algumas notas relativamente aos resultados. Eu vou aqui passar algumas métricas que são importantes. Neste tipo de empresas, de ecossistemas, a parte dos utilizadores é desde logo um driver importante e, como podemos ver aqui, ou continua a haver um aumento, pese embora ao longo do tempo a taxa de crescimento em termos percentuais tem vindo a reduzir, mas ainda assim continua a haver um aumento, o que é sempre relevante. Depois aqui há alguns dados importantes que eu queria salientar. Portanto, desde logo, se calhar começar aqui pela parte da receita. Aqui na Alibaba, portanto, isto é os valores do trimestre. No total, a receita teve aqui um aumento de 64%, sendo que parte aqui esta percentagem acaba por estar um pouco sobreavaliada, porque houve a consolidação de uma entidade que não estava consolidada no mesmo trimestre do ano anterior, mas, tal como é referido aqui no relatório, mesmo excluindo o efeito da consolidação dessa Sanart, a receita teria crescido 40%, o que é bastante significativo. O que é que nós podemos ver aqui? Alguns pontos que eu queria chamar a atenção. A parte do e-commerce, que estará por aqui, de facto tem uma performance forte, continua a ter taxas de crescimento bastante significativas. Depois também a parte, por exemplo, das plataformas a nível internacional, como a AliExpress e a Lazada, que se encontram aqui neste segmento, que representa cerca de 5% do total da receita da Alibaba, continua a ter aqui uma performance muito forte. Um ponto menos positivo neste relatório, pese embora o crescimento tenha sido significativo apesar de tudo, foi a parte da cloud. Só para ter noção, a cloud, o negócio da cloud da Alibaba em trimestres anteriores crescia à volta de 50%, e neste trimestre esta taxa baixou de 50% para 37%. Eles justificam no relatório que isto tem a ver essencialmente com a perda de parte do negócio do principal cliente. Eles não referem qual é, mas aquilo que eles dizem é que essa perda não foi por motivos do produto em si da Alibaba, do serviço em si da Alibaba, mas por motivos diretamente a ver com o negócio do cliente. Eles não explicam muito bem essa situação no relatório, mas eles dizem que foi uma situação não pontual. E acredito que isto também possa ter influenciado negativamente aqui um bocadinho o mercado. Depois, o que é que podemos ver aqui em termos de resultado?
Portanto, eles têm aqui o resultado, está na moeda chinesa, mas de qualquer maneira dá para ter aqui noção das variações. O que nós podemos ver aqui desde logo é que na parte do comércio online houve aqui uma quebra significativa da margem. Se nós olharmos para o trimestre de março de 2020, a margem EBITDA, no caso EBITDA, perdão, era de cerca de 30%, agora em 2021 passou para 19%. Segundo o que é dito no relatório, esta diminuição da margem teve muito a ver com alguns investimentos que eles estão a fazer, no sentido de tornar as várias plataformas deles cada vez mais integradas e que o serviço ao cliente seja cada vez mais eficaz e mais eficiente. E eles, de facto, explicam boa parte da quebra do resultado devido a essa situação, ou seja, é uma situação pontual, devido a investimentos que depois se espera que futuramente venham a ter o seu retorno. Portanto, não acho que esta situação da margem seja uma preocupação. Depois aqui também outro ponto positivo tem a ver com... Era uma tendência que já vinha do trimestre anterior e que neste trimestre se consolidou, que é a margem do negócio da cloud, que continua em valores positivos. A cloud tinha atingido margens positivas no trimestre anterior pela primeira vez e agora, neste novo trimestre, consolidou essa tendência. Estou curioso para ver como é que a performance do segmento da cloud deles em trimestres futuros, tendo em conta alguma quebra no crescimento que houve neste trimestre. Penso que vai ser interessante. Depois o resto dos negócios, que são mais residuais, aqui a parte do mídia, entretenimento e outro tipo de segmentos de negócio mais pequenos relacionados com a inovação têm margens negativas, mas também para aquilo que é o peso e a dimensão da Alibaba acabam por ser valores pouco significativos. Depois, aqui um outro ponto que também marcou, obviamente, em termos de contas este trimestre, foi claramente a multa por práticas monopolistas, que se falou já há alguns tempos, relativamente que foi imposta pelo governo chinês e que atingiu um valor de cerca de 2,8 mil milhões de dólares, como podemos ver aqui, e que depois, quando nós olhamos para o resultado não ajustado, a Alibaba teve um resultado negativo este trimestre, que foi essencialmente explicado por esta multa. Eu, se calhar, ia mostrar aqui mais para baixo, depois para vermos, em termos substanciais, aqui ver, se calhar, a DR, agora deste trimestre. Eu peço desculpa estar aqui a percorrer, mas... Ok, temos aqui, portanto, a DR. Aquilo que nós vemos ao nível da DR, portanto, nós temos aqui... Portanto, os valores a 3 meses e depois temos aqui os valores do ano, porque a Alibaba fechou contas agora em março de 2021, e aquilo que nós vemos é que, de facto, houve aqui um resultado negativo no trimestre, mas este resultado negativo tem claramente o efeito da multa que foi imposta à Alibaba, ou seja, tem aqui um efeito muito substancial ao nível do resultado. Se nós olharmos depois para um resultado ajustado, que eles fazem aqui o ajustamento do resultado, aquilo que podemos ver, aqui temos o balanço, também o balanço é bastante sólido, com uma elevada autonomia financeira, e aquilo que nós podemos ver em termos de resultado é que, apesar de tudo, o resultado ajustado continua muito forte, ou seja, se nós olharmos aqui, por exemplo, para aquilo que é o resultado ajustado, considerando estes efeitos pontuais, como a questão da multa, a questão do stock compensation, vemos que o resultado no final do ano em dólares foi de cerca de 30 mil milhões, o que dá um P/E ratio na casa das 20 vezes. A Alibaba está com uma capitalização bolsista na ordem dos 600 mil milhões de dólares, o que é, de facto, bastante baixo. O ano deles acaba a 31 de março, não é, Ricardo? Exatamente, é isso, exatamente. O que é bastante baixo, teres um P/E ratio na casa das 20 vezes, uma empresa
que, por exemplo, eles falam aqui também do guidance para 2022, para o próximo ano fiscal, e eles prevêem uma taxa de crescimento da receita de cerca de 30%, que é bastante significativo. E depois, se formos aqui mais para baixo, vemos também que, em termos de free cash flow, também temos aqui um valor a 12 meses, no final do ano, um valor aqui na casa de 26 mil milhões de dólares, o que também é uma métrica bastante interessante, até porque, de facto, vemos que, apesar de tudo, neste ano, o crescimento do free cash flow ainda foi aqui na ordem dos 30%, o crescimento também é bastante significativo. Aqui no trimestre, o free cash flow acabou por ser negativo, muito por culpa da questão da multa, não é? Ou seja, a multa de facto teve aqui um impacto significativo das contas. Somando aqui tudo isto, o que é que eu acho? Acho que a reação dos mercados pareceu-me exagerada. O trimestre não foi famoso, é certo. Aliás, o resultado mesmo ajustado foi abaixo das estimativas. Houve aqui alguns efeitos pontuais, como este investimento que eles fizeram nas plataformas, que parece que afetou algo o resultado. E se calhar acho que o mercado eventualmente não valorizou assim tanto esse investimento que eles estão a fazer. E depois também aqui alguma quebra no crescimento da cloud, também admito que tenha preocupado um bocadinho o mercado. Agora, o que eu acho é que isto não altera a confiança que eu tenho na empresa, apesar das questões que existem, não é? As questões regulatórias, e que parece que o mercado continua a achar que existe risco de continuar a haver mais investigações por parte do governo chinês. E, de facto, isso poderá acontecer, é certo. Agora, eu acho que é uma empresa que, apesar de tudo, tu nestes resultados, visto que continua a haver crescimento, a empresa cresceu 40% no trimestre, e mesmo em termos anuais, fecharam um ano com um crescimento de 32%, o que é muito significativo numa empresa que já é um monstro. E a previsão é que este crescimento vá continuar. E quando falas numa empresa que está com métricas baixas, e eu posso mostrar aqui também, historicamente, se calhar aqui uma outra métrica, só para as pessoas em casa terem noção de quanto a Alibaba poderá estar descontada. Eles basicamente estão aqui a ver com 5% de cash flow, não é? De cash flow. Exatamente. Basicamente 5%, o que, ou seja, para uma empresa de crescimento é relativamente interessante. Exatamente. Se nós olharmos aqui, por exemplo, para duas métricas que falei há pouco, o price to earnings e também o market cap, sobre o free cash flow, o que é que nós vemos? Vemos que, por exemplo, historicamente, eu coloquei aqui a média dos últimos 5 anos, vemos que, de facto, por exemplo, ao nível do P/E ratio, a média histórica nos últimos 5 anos tem dado aqui na casa das 27 vezes e, por exemplo, a cotação de sexta-feira, estamos aqui com um valor na casa dos 19. E se virmos também o market cap sobre o free cash flow, que acho que é a métrica mais importante até, vemos que aqui também existe alguma subavaliação, porque a média histórica tem dado aqui na casa das 25 vezes e fechou na passada sexta-feira aqui com um valor perto de 21 vezes. Ou seja, o que me parece é que a empresa está descontada. Acho que ter caído 6% no dia, eu percebia se estivéssemos a falar de uma ação que estivesse com uma cotação se calhar mais próxima de $300, e percebia. Agora, numa empresa que já está neste nível de cotação e com este nível de fundamentos, sinceramente acho que foi uma reação um pouco exagerada. Esta é a minha opinião. Acho que os resultados não foram nada por aí além, comparando com resultados em outros trimestres, mas apesar de tudo a empresa continua a crescer, continua a ter crescimento, prevê que vai continuar a ter crescimento, mas eu acho que os riscos continuam aqui a pesar muito sobre a avaliação da empresa. Por isso eu acho que para haver um desbloqueio de valor, acho que é preciso mais certezas de que com esta multa o processo regulatório e os processos de investigação do governo chinês vão ficar por aqui. E eu acho que neste momento é a grande preocupação do mercado. E também não sei se o próprio mercado, ao ver alguma diminuição de margem, se também não está preocupado que isto possa ser uma tendência de futuro, porque o governo chinês, apesar de tudo, exigiu alterações no negócio
e acredito que possa haver algumas preocupações que isso também possa afetar as margens em trimestres futuros. No relatório eles não dão essa indicação, falam apenas de alguns investimentos que fizeram. Mas eles também são chineses, eles dizem o que querem dizer. Exatamente. E eles dizem que em termos do core commerce, que da parte dos marketplaces, que o EBITDA ajustado, a margem EBITDA ajustada foi de 28%, que vai em linha com trimestres anteriores, por isso acho que temos que aguardar por trimestres futuros, mas independentemente disso, eu acho que os resultados não justificaram, a meu ver, uma queda assim tão significativa da ação, porque a ação já estava descontada, e essa é a minha opinião. Olha, eu sendo assim um gajo que está a ver semi de fora, porque acompanho aqui, não tenho na minha carteira pessoal, mas tenho aqui, e então vou vendo e vou pensando, e pelo que tu estás a dizer, eu acho que é mais pela questão da diminuição das margens, e acho que o mercado está com um bocado de medo de que essa diminuição das margens afete depois o cash flow. Isto porquê? Não sei se vocês também acham isto, é que nesta última semana tivemos o pessoal a passar-se basicamente com a inflação, medo da inflação. Foi o tema desta semana, acima de tudo. E o que está a passar é que o pessoal, pelo menos no meu entendimento, está a olhar para empresas de crescimento e a deitá-las fora, porque os free cash flows futuros são mais distantes e, portanto, vão ser descontados a uma taxa mais alta, e então há aqui uma preferência por ações com free cash flows mais próximos da data presente. E se a Alibaba, de facto, baixa as suas margens e baixa o seu free cash flow, isso torna-se um problema para os investidores. Não sei se é transitório ou não, eles não dizem se sim ou se não. Se for algo puramente transitório, algo que eles tenham que fazer para entrar dentro do que o governo chinês quer e depois as coisas voltam ao normal, acho que é uma ação de crescimento com free cash flow, é tipo tudo o que melhor há no mercado, não é? É o que o mercado quer ver, é uma ação com elevado crescimento que já está a dar free cash flow neste ano. Depois que existe, claro, a questão do facto da empresa ser chinesa, isso vai-lhe sempre esvaziar um bocadinho o múltiplo, mas acredito que a reação tenha sido, acima de tudo, com medo da inflação e com medo de que os tais cash flows possam descer no futuro, mas é algo que só vamos ver nos próximos trimestres. Eu, por acaso, assim, não acho que tenha sido muito por aí, até porque as margens diminuem em termos percentuais, mas quando tu olhas, por exemplo, o EBITDA, apesar de tudo, aumentou, e mesmo o free cash flow, tiveste a questão da multa, não é? Que é um efeito, vamos assumir que é um efeito não recorrente, esperamos que sim, e que também, apesar de tudo, o free cash flow no ano também acabou por crescer, por isso, mesmo com a questão da multa. Por isso eu não acho que seja por aí. O que eu acho mais é que me parece possa haver algum receio que esta diminuição de margens possa, em termos percentuais, possa afetar trimestres futuros, porque talvez possa o mercado estar a antecipar que possa haver alguma reestruturação do negócio por esta questão de práticas monopolistas que possa retirar margem ao negócio da Alibaba. Eu acho que é mais por aí. Até porque eu acho que é super complicado de perceber, não é? Pois, é isso. Isso é difícil de perceber, porque é assim, não estamos a falar... A Alibaba, eu acho que é uma empresa que se pode dizer que é de crescimento, mas é uma empresa que não está com múltiplos elevados, não é? Tu tens empresas de crescimento com múltiplos de 60, 70 vezes, não é? E aí, de facto, acho que a questão da inflação tem um peso grande por causa da questão que falaste. No caso da Alibaba, eu acho que é mais a questão regulatória, não há que abusar. Acho que é mais por aí. E o que me parece claramente é que enquanto não houver uma solução para isto, ou enquanto não houver evidência de que isto vai ser resolvido, eu acho que o mercado, o que me pareceu, a reação do mercado, foi que houve aqui o mercado ficou-se muito na multa e no peso que a multa teve nas contas. Mas isso é uma coisa que já se sabia, não é? A multa já era conhecida e toda a gente sabe quais é que são os resultados da Alibaba em trimestres anteriores e já sabia que o peso da multa nos resultados de um trimestre iria ser grande. Por isso, eu acho que por aí não deveria ser surpresa para o mercado. E pareceu-me que o mercado, apesar de tudo, não sei, se calhar assustou-se com os números e pensou, vamos lá ter um bocado de calma, que se os tipos continuam aqui a passar multas, isto não vai correr bem, não é?
Por E isso, no geral o mercado assustou-se em todo lado, não é? Por isso Exatamente. acaba por ser por isso, não sei. normal, não é? Eu continuo a acreditar na ação e acho que isto mais tarde ou mais cedo será resolvido, mas não sabemos. Portanto, é ir acompanhando. Acho que estes resultados, do ponto de vista fundamental, pelo menos a meu ver, não alteraram nada de muito significativo. Os riscos já são conhecidos, já eram conhecidos. Quando nós investimos já sabemos os riscos, por isso é esperar a ver as novidades que irão existir nos próximos trimestres e nos próximos tempos relativamente à questão, por exemplo, do IPO do Antegrupo. Sim, agora é importante que as percentagens e que as margens melhorem um bocado nos próximos trimestres. E acho que a melhor notícia da análise que tu fizeste, Ricardo, foi o facto de termos já um EBITDA positivo na parte da cloud. Apesar de termos uma queda no crescimento, 37%, tu explicaste porquê. Então é esperado que nos próximos trimestres, nos próximos períodos, continue a crescer 50%. E se já tem um EBITDA positivo, nós podemos ver daqui a uns trimestres e daqui a um pouco tempo uma subida drástica, porque as margens nesta área são bastante altas e pode ajudar bastante os earnings per share. Depois falaste que as outras áreas tinham a Digital Media e Innovation, estava com margens negativas, mas de facto é aquilo que já tínhamos falado, que são áreas que estão em tanto desenvolvimento que por agora é normal, tem que ser assim. Mas acho que mais a longo prazo que a cloud podem vir a ter um bom resultado. E para já é o que vocês disseram. Estas margens não ajudaram a história que está na envolvente da Alibaba e a análise que está em volta da Alibaba e afetou um bocado no curto prazo, mas acho que sim, acho que não mudou o pensamento que tu tinhas e o que eu tenho também a nível pessoal na minha carteira. Acho que é uma boa empresa. Vamos estar aqui para ver os próximos desenvolvimentos nesta história, mas agora com os updates feitos aqui, quer na Alibaba, quer também noutra empresa do Ricardo, a Salesforce, temos aqui que falar de outras posições da nossa carteira, mais concretamente das tuas posições, Henrique. Tens alguma coisa a dizer da nossa grande Amazon e da tua edição da semana passada, a Regeneron? De facto, não há muitas notícias em relação às duas posições que tenho. A Amazon fez agora uma parceria com a Tidal para um novo produto para competir com a Apple, está a continuar a aumentar a sua rede de eletrodomésticos associados à Siri deles, como é que se chama? A Alexa, e continua a aumentar a gama de produtos, isso é muito bom. A Regeneron também não tem grandes notícias. A grande notícia é a nível do mercado. O facto dos Estados Unidos estar em grande crescimento a nível dos casos da vacinação e as últimas notícias ao nível de que a queda da obrigatoriedade do uso de máscara e isso tudo pode afetar se calhar aquele crescimento que eu esperava para o medicamento contra o Covid. No entanto, ainda estou confiante e mesmo ao nível europeu com as novas notícias da nova variante da Índia, pode ser que isso seja um bom catalisador para o crescimento disso, mas de forma geral não há grande crescimento. Acho que temos que esperar mais aqui um bocadinho. A Regeneron teve o crescimento da semana passada pelos earnings que foram bons e manteve-se. A Amazon teve aqui uma oscilação negativa, já acompanhando da semana passada, manteve aqui a cotação e por culpa desta instabilidade no mercado, mas por enquanto não há nenhuma notícia relevante em relação às duas posições que tenho. Sim, senhor. Esperemos então para mais desenvolvimentos no futuro. Por fim, podemos passar à minha parte da carteira. Há algumas posições onde não há muito a apontar. Uma delas é a Dropbox. Depois de uma semana que tivemos a semana passada onde houve resultados que foram relativamente positivos, não há qualquer notícia nova que eu tenha a apontar quanto a esta empresa e não sei se concordam, mas acho que no geral investir acaba por ser muito isto, que é compras uma coisa, volta e meia há resultados, há notícias e depois tens que esperar, tens de estar sentado e esperar. E acho que isto é o que leva a que seja bem difícil ter sucesso a investir, porque esperar é bastante aborrecido.
e nós queremos sempre fazer movimentações e queremos sempre comprar coisas, mas é importante também saber que temos que aguardar e que só com tempo no mercado é que conseguimos ter baggers na nossa carteira, não é? Sendo que uma bagger é uma ação que duplica ou multiplica o valor por várias vezes. E a Dropbox é muito isso, teve uma ligeira valorização face ao fecho da semana anterior, talvez ainda a reagir um bocadinho aos resultados, e depois também porque não é uma ação que tenha, não é uma ação de crescimento que não tenha cash flow. A Dropbox tem uma geração de cash flow extremamente forte, tem múltiplos bastante conservadores e tem algum crescimento. E por isso o mercado, quando reagiu esta semana e quando teve esta queda grande, não atacou a Dropbox da mesma maneira que atacou empresas tipo Lemonade, tipo mesmo a própria Tesla, acho que levou bastante pancada, outras empresas da Cathie Wood, da Teladoc, etc. Porque aqui já há de facto cash flows e há um fim de linha onde nos próximos 1, 2, 3 anos a empresa vai continuar a gerar cash flow e a conseguir remunerar o seu acionista graças a isso. Não sei se querem falar alguma coisa sobre isto antes de passarmos para a grandiosa Vale. Da minha parte, não. Não, pronto. Na Vale é exatamente a mesma coisa, não há mesmo nada de relevante a apontar. A ação caiu um bocadinho face à semana passada, mas continua verde na nossa carteira. E aqui também é sentar e esperar. A minha jogada é uma proteção contra a malandra da inflação que pode aparecer por aí. A dúvida é, e isto também é uma questão que eu vos queria pôr, se isto é uma inflação transitória, como diz parte da malta, que isto tem a ver com as cadeias de fornecimento e com a abertura da economia, ou se isso vai ser uma inflação transitória, como defende o Jerome Powell e outro pessoal da mesma escola, ou se estamos a falar de uma inflação por causa do aumento da massa monetária. Aqui acho que se trata de uma inflação por causa da massa monetária. A Vale, tendo exploração de metais, está protegida. Se for transitória, acredito que também esteja protegida, porque tem o cobre e o níquel para a transição energética são importantes, e durante alguns trimestres vai estar a imprimir dinheiro se a inflação for de curto prazo. Mas gostava de saber a vossa opinião, o que é que vocês acham deste assunto? É um assunto que está aí a correr muita tinta no mercado? Eu, sinceramente, acho que a inflação vai ser transitória, porque isto também nós já falamos cá num podcast anterior, penso eu, que eu acredito, e já se começa a sentir isso nos Estados Unidos, que esta política de estímulos vai ter um reverso da medalha, e o reverso da medalha vai ser o aumento de impostos. E eu acredito que o aumento de impostos, se calhar, agora no curto prazo não será já, mas acredito que à frente o aumento de impostos vai controlar a inflação. E eu acredito também que estes estímulos, que quer em termos orçamentais, quer em termos monetários, também são passageiros. Isto terá um travão grande, diria que muito provavelmente já a partir do início do próximo ano. Por isso, eu a inflação acho que pode ser transitória. Agora, o que eu acho é que as políticas que possam vir a ser feitas para garantir que a inflação é transitória podem ter impactos depois significativos nos mercados financeiros, porque acredito que isso poderá levar ao aumento de taxas de juros, e sabemos bem que o aumento de taxas de juros depois tem impacto ao nível da avaliação das empresas, não é? Porque irás aumentar a taxa de desconto e diminuir o fair value das empresas. Por isso eu acho que a inflação será um efeito transitório. Agora, as medidas para garantir que ela é transitória é que poderão ter impactos mais significativos nos mercados financeiros. E, de facto, nós já temos assistido, ao nível das bonds, um aumento das taxas de juros. Acho que pode ser um efeito e uma situação que possa continuar, e isso, obviamente, que terá impactos depois ao nível dos mercados financeiros. Muito sinceramente, esta é a minha maior preocupação, para ser sincero. Acho que é interessante o que estás a dizer, Ricardo, e sim, acho que, pelo menos durante este ano,
a Fed vai se preocupar com o crescimento económico e não com manter a taxa de juros. Mas depois, isso já a partir do início do próximo ano, elas vão procurar ativamente controlar a taxa de juros. E isso pode, se calhar, afetar um bocado a Vale, a nível do preço do ferro. Isso tudo podem voltar a preços mais... a estabilizar mais um bocado. No entanto, é aproveitar o curto prazo e aproveitar que esta matéria-prima tem crescido muito, muito desde o início do ano. O ferro, sobretudo, pelo menos foi o que eu vi mais recentemente, tem tido um crescimento significativo e isso é bom. O cobre também está agressivo. Exato, isso é muito bom para a Vale e para as margens da Vale. No entanto, acho que sim, sigo mais na ótica do Ricardo, acho que já para o final do ano, início do próximo ano, vai haver um controle mais agressivo em relação à inflação e podemos ter outras consequências no mercado, sim, mas a inflação acho que vai estar mais controlada. No entanto, estamos aqui, acho que vamos ter uns meses pela frente em que a inflação vai ser forte e vai afetar bastante o preço destas matérias-primas. Pois, eu aí estou um bocadinho mais no meio da ponte, porque eu acho que tivemos uma política expansionista gigante, quer monetária, quer agora, pelo menos nos Estados Unidos, governamental, mas o que me deixa confuso, e eu não tenho resposta para isso, é, ok, na minha mente, eu acho que a inflação vai disparar e o Banco Central vai puxar o gatilho da taxa de juros para controlar aquilo. Mas se o Banco Central, a Fed neste caso, fizer isso nos Estados Unidos, o governo federal não tem como lidar com a dívida. O governo dos Estados Unidos não aguenta taxas de juro na casa dos 3%, 4%, 5%, 6% nos próximos anos, porque aquela dívida é absolutamente brutal. E isso deixa-me com muitas questões e não tenho resposta para isto. Por isso é que também fiz este investimento na Vale, quer aqui, quer na minha carteira pessoal, e sinceramente não sei qual é que vai ser a resposta. Acho que é uma das narrativas que temos que acompanhar no futuro, e acho que isto pode trazer muitas oportunidades a nível de curto prazo para entrar em posições que nós queiramos mesmo, porque vai haver volatilidade, como já vimos esta semana, vai continuar a acontecer no futuro, vamos ter semanas assim. E portanto o que eu diria se calhar aos nossos espectadores que têm interesse em investir é se calhar ter umas balas aí de lado preparadas para disparar, porque podem aparecer aí oportunidades. Sim, eu assim, acho que a taxa de juros não vai para esses níveis, não pode ir. É como disseste, não é confortável. Tu, por exemplo, agora nos Estados Unidos e na Europa, de repente as taxas de juros diretoras passarem para 2%, 3%, não é? Porque isso de facto ia criar muito incumprimento de crédito, porque uma coisa é tu pagares a prestação da casa, por exemplo, com uma Euribor a zero, não é? Ou negativa, no caso até está negativa atualmente, ou pagares com uma Euribor de 2%, 3%, não é? Ou seja, a tua prestação iria subir de forma gigantesca. Portanto, eu não me acredito que isso vai acontecer. Agora, acredito que, de facto, vai haver um apertado de cinto ao nível da emissão de massa monetária e depois vamos ver qual é que será o efeito nisso ao nível das taxas de juros das bonds. Portanto, eu acho que, de facto, vai ser aqui uma equação difícil. Concordo com o que disseste. Agora... eu acho que se calhar vamos ter que chegar aqui a um meio termo. E também aquilo que eu acredito que aconteceu em alguns casos é que, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, acho também o mesmo, ou seja, muitos dos estímulos que foram dados foram no sentido de garantir às pessoas que elas mantivessem o mesmo nível de rendimento, não é? Ou seja, foi muito nesse sentido. As políticas foram muito viradas para esse sentido, não para se fazer obras públicas, para se aumentar rendimentos, para as pessoas depois consumirem e depois gerar inflação. Ou seja, eu acho que de facto houve um aumento dos estímulos muito nesta ótica de manter rendimentos. E acho que essa foi a prioridade. E eu acho que nesse sentido, se para a frente não tivesse uma política de estímulos, acho que apesar de tudo pode ser que a inflação
não chega a níveis preocupantes. O que eu acho é que, e acho que isso pode ter acontecido particularmente nos Estados Unidos, que é até que ponto é que esse dinheiro que foi dado em estímulos não foi canalizado para um investimento em mercado acionista. Por exemplo, em Portugal, os valores investidos em fundos de investimentos bateram recordes, não é? E nos Estados Unidos nós sabemos que a potência para o investimento em bolsa é muito maior. E, portanto, o ponto que até me preocupa mais é se esse dinheiro não foi muito canalizado para os mercados financeiros e pouco para a economia, não é? E pouco para a economia. E quais é que vão ser as consequências disso? Por isso, eu acho que, de facto, se calhar na economia real nós não vamos ter, assim, problemas graves ao nível da inflação, mas preocupa-me mais o que é que pode vir a acontecer nos mercados financeiros. Isso preocupa mais porque eu acho que pode ter havido muito desse dinheiro que não foi canalizado para consumo, porque as pessoas estavam em casa, e que foi canalizado para investimento, nomeadamente investimento em bolsa, e de que forma é que isso vai terminar, ou seja, se estas pessoas vão continuar, se vão sair, e de facto isso é o que me preocupa mais. E eu tenho algum receio que muito desse dinheiro tinha sido canalizado para o investimento em mercado acionista. Foi tudo para Dogecoin, meu. Tudo para Dogecoin. Exatamente. E aliás, havia movimentos, acho que era no Reddit do Wall Street Bets, para investir lá o cheque do governo americano, aquele cheque que eles dão, não sei se era $1000 ou 2.000, já não me lembro do valor, mas para investir na GameStop e coisas desse género, não é? Sim, completamente. Opa, e eu acho que, de facto, para mim, isso preocupa muito, porque eu acho que a inflação, não sei se vai ter assim tanto efeito, porque eu acho que lá está, a política, quer orçamental, quer mesmo monetária, foi mais no sentido de assegurar a manutenção de rendimentos. E isso é uma coisa transitória, acredito que isso não vai ter grande impacto. Agora, a questão é a continuação destes estímulos e há que também saber meter um travão a isso, não é? No momento em que ser realmente necessário. E temos que nos deixar de merdas e começar a pagar o que devemos, não é? A questão é esta, tipo, tu não podes estar sempre a chutar o raio da lata para a frente e depois paga-se. Um gajo tem que começar a aproveitar os momentos bons da economia, começar a aproveitar, começar a pôr dinheiro de lado para pagar a dívida, porque Portugal teve, por exemplo, Portugal, teve anos ótimos de governação nos últimos tempos e a dívida pública não se mexeu. Aproveitou-se pura e simplesmente o facto de os juros estarem em baixo, emitiu-se mais dívida para o serviço da dívida ser mais barata e não se pagou dívida nenhuma. E isso depois, quando os tempos são maus e as taxas de juros sobem, ai meu Deus, temos que ligar para o FMI outra vez. E isso é terrível, não é? E questionam como é que vai ser no futuro. Eu aí vou puxar um bocadinho a minha costela de esquerda e vou, se calhar, não é defender o governo, mas acho que, apesar de tudo, nos últimos anos de Portugal, se calhar chegamos a uma posição em termos orçamentais que, infelizmente, não era normal nós termos. Agora é assim, podemos questionar se não devíamos ter ido mais longe. Eu acho que, se calhar, devíamos ter ido ainda mais longe, na minha opinião. Mas, apesar de tudo, acho que já se fez um caminho. Eu, por exemplo, lembro-me de nós estarmos, isto se calhar na altura ali de 2005, na altura do Sócrates, etc., que a economia portuguesa já crescia, a Europa estava a crescer bastante, até mais do que no período pré-Covid agora, e o nosso déficit continuava em 3%, 4%, não é? É verdade. Apesar de tudo, já se fez um caminho que eu acho que contribuiu muito à entrada da Troika, acho que ajudou muito a isso, porque apesar de tudo conseguiste cortar ali os custos, e é diferente quando tu partes de uma base de custos muito menor, e esse caminho fez, apesar de tudo, com méritos repartidos, a meu ver, quer para o governo anterior, do PSD, que é também agora para... Custou dizer isso, Ricardo? Não me custou dizer isso. Nesse aspecto reconheço, ou seja, uma continuidade dessa política. Agora é assim, acho que de facto era um caminho que nós estávamos a fazer há 3, 4 anos e que apanhamos aqui um ano muito mau, não é? E que de facto deitou por terra esse esforço. Agora eu acho que se houver uma aceleração da economia nos próximos 2 anos, vais conseguir recuperar, baixar a dívida
em percentagem do PIB para níveis mais perto de dos 120%, que já estávamos abaixo em 2019. Mas sim, temos que fazer esse caminho. Acho que uma vez por todas não podemos ter partidos políticos que tínhamos no pré-Covid a dizer temos excedente orçamental, temos que parar com isto e agora não é preciso continuar este caminho, continuar a reduzir o déficit ou ter cada vez mais excedente. Não, Portugal está numa situação de muita dívida pública e nós temos que assumir um objetivo. Nós temos que ter excedentes de 2-3% ao ano. Tem que ser o nosso objetivo. Menos que isso não pode ser. E temos obviamente se tivermos nesse sentido, e relembro, não podemos esquecer e não podemos deixar que os políticos se esqueçam que esse tem que ser o nosso objetivo, não é? Se queremos um país de futuro. Exatamente, sem dúvida. Senão o Henrique ali, que é mais novo, quando chegar à altura dele de receber a reforma, não tem nada, pá. É verdade. Exatamente. E nós também não será muito melhor. Também não somos sempre mais bem. Visto que temos mais 3 anos com o Henrique. Eu tenho mais 6, quase. Mas eu queria... Rapaz, o que é que achas, Henrique? Eu queria reforçar aqui uma ideia que disse o Ricardo e acho que é muito interessante. É a quantidade de dinheiro que não entrou para a economia real e sobretudo nos Estados Unidos. Acho que muita gente injetou dinheiro na bolsa e outros mercados que surgiram. Foi as criptomoedas e os NFTs. Exato, eu queria até perguntar se tu não acham que houve uma inflação da arte eletrónica e de muitos outros produtos exagerada, e acho que aí não está o dinheiro desta emissão monetária gigante que houve no ano passado. Se formos a ver, houve no ano passado uma loucura sobre os EVs, os carros, os EVs, esse setor de cima a baixo, 200% de crescimento, 800%, 1000% de crescimento em ações. Temos agora um crescimento, os NFTs, temos ativos que teoricamente antes disto tudo não valiam nada e agora valem milhares e milhares de dólares. Temos moedas que de um dia para o dia seguinte começam a valer bilhões de dólares. Valem mais que empresas consolidadas com valores reais. E eu acho que aí está muito dinheiro, ou seja, o dinheiro está ali acumulado numa nuvem às vezes de nada, não há nada ali. E está ali acumulado dinheiro. E pode ser perigoso porque a qualquer momento as pessoas podem começar a tirar rápido desse dinheiro para injetar na economia quando precisarem. As pessoas agora estão naquela ótica, estão em casa e estão a ver ali o dinheiro a multiplicar a taxas tipo absurdas. Pensam que estão a enriquecer facilmente. E quando quiserem começar a gastar este dinheiro. Porque, a meu ver, há muita gente rica que está a enriquecer e isso às vezes depois também não se reflete na economia real, porque há tanto quanto dinheiro que tu podes gastar sendo rico. Mas há muita gente que tem 100 euros que mete em Dogecoin, triplica ou quadriplica e isto depois tira e vai gastá-lo na economia real e isso pode, exato, afetar a inflação. O que é que vocês acham? É assim, pode afetar, mas acima de tudo vai afetar os mercados financeiros, não é? Esse tipo de movimentos. É assim, a minha maior preocupação é mesmo os mercados financeiros, porque acho que esse dinheiro foi muito canalizado para aí. Mas percebo o que estás a dizer. E pode acontecer, não é? Uma pessoa não sabe. Isto em economia é muito difícil adivinhar o futuro, não é? É isso. E pode acontecer isso. Não digo que não, mas se isso acontecer é o pior dos dois mundos. Porque vais ter os mercados financeiros a arrebentar e vais ter a economia real a arrebentar também, não é? Esperamos que não aconteça isso. Mas de facto vejo aqui muito difícil esta quantidade de dinheiro gigante que tem em NFTs, esta quantidade de dinheiro gigante que tem em criptomoedas. Não estou a falar mal de todas as criptomoedas, mas tipo, há uma grande parte que não vale nada, não é? E começando pelo Dogecoin, ou seja, não tem valor e não tem sentido, não tem futuro, acho eu. Pelo menos posso estar muito, mas muito enganado e até espero que sim. Mas a qualquer momento este dinheiro vai ter que sair de lá. E os primeiros a tirar o dinheiro, ou seja, acho que vai haver uma queda destas ações e destes mercados. Pelo menos não há níveis de especulação gigantes. E isso pode trazer semanas e semanas de turbulência para os mercados financeiros. Sim, a questão é a seguinte, na minha opinião. Acima de tudo,
que devemos fazer para evitar esses problemas futuros é procurar empresas que estejam corretamente avaliadas, que tenham perspectivas de cash flow sólidas no futuro e avaliações sólidas. Se fizermos isso, à partida estamos protegidos, não é? E com este discurso, acho que podemos fazer a ponte para a próxima parte da carteira, não é? Que é a minha última posição. Estamos aqui a bater nas criptomoedas e, de facto, tenho aqui uma na minha parte da carteira. E esta semana houve muita coisa a dizer quanto à Bitcoin. Em suma, o Elon Musk deixou-me bem com as brincadeiras dele. A Bitcoin sofreu aqui uma queda bastante expressiva porque aí o mágico das criptomoedas veio dizer que afinal já não aceita pagamentos com Bitcoin na Tesla, mas mesmo assim disse que não ia vender os seus 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin, que agora com certeza já serão bastante menos. As preocupações que ele fala são, acima de tudo, pelo que ele diz, de cariz ambiental, uma vez que o Elon Musk diz que a maior parte, na verdade, da mineração de Bitcoin é alimentada energeticamente por carvão na China, e que ele diz que não pode compactuar com este tipo de práticas que destroem o meio ambiente. Só fazer aqui uma ressalva rápida, para quem não sabe como é que funciona a Bitcoin. A rede é alimentada por pessoas que colocam os seus computadores ao serviço dela. Neste momento a rede já tem uma complexidade tal que um computador simples já é muito pouco efetivo, ou seja, tens de ter computadores, ou pelo menos torres de computadores bastante poderosas para conseguires estar a contribuir para a cadeia e receber dinheiro com isso, ou receber Bitcoin neste caso. E estes mineradores, que é assim que se chamam estas pessoas, garantem que as interações da rede de blocos, eles garantem que o próximo bloco entra, a próxima interação é completada. Para isso acontecer, a rede dá-lhes problemas matemáticos que são altamente complexos. Esses mineradores resolvem esses problemas com a capacidade dos computadores e o primeiro a resolver ganha a corrida e é recompensada com nova Bitcoin. Isso chama-se Proof of Work. E a Proof of Work basicamente garante que toda a gente que está na rede tenta resolver aqueles problemas, garante que o que aconteceu foi verdade na interação anterior, e garante que há integridade na cadeia, e garante que a transação é feita, ou seja, há ali um auto-vigiamento das coisas. Estas pessoas que ganham a corrida recebem um bocadinho mais de Bitcoin, é chamada mineração até chegarmos às tais 22 milhões de Bitcoins e a partir daí eles vão começar a receber de outra maneira. Mas isso só vai acontecer lá para 2044, acho eu, se não me engano. Mas os meus pensamentos sobre isso são que, em primeiro lugar, acho que é uma treta do caraças do Elon Musk, porque se tu compras 1,5 bilhões de dólares de alguma coisa, digo eu que é tipo 20% do dinheiro que tens no balanço, primeiro tu estudas aquela porcaria a fundo. É 1,5 bilhões, estamos aqui a falar, não venham com tretas, que o Elon Musk leu um artigo do Wall Street Journal a semana passada e percebeu, afinal, isto aqui gasta eletricidade na China, e eles, estes gajos lá é só a carvão. Isto é uma treta do caraças. Porque toda a gente sabe como é que aquilo é feito na China. Isto para mim é um joguinho de poder com a China e acima de tudo, é badalho que isso do Elon Musk, porque ele sabia as regras do jogo desde o princípio, estava-se a borrifar para isso e por interesse pessoal tomou decisões no passado e agora, de novo, por razões pessoais, toma esta decisão aqui. Isto, com certeza que há aqui bastantes jogos de poder por trás que nós não estamos ainda a atingir e vemos isso também, por exemplo, quando ele dá um pump à Dogecoin e tira o tapete logo na semana a seguir. Ou seja, uma coisa é vocês dizerem, por exemplo, o Kevin O'Leary, que é um gajo que eu respeito bastante. Kevin O'Leary começou a investir em Bitcoin, mas desde o primeiro segundo que ele começou a investir em Bitcoin, que eu ouço o homem dizer que só compra Bitcoin, que foi ele que minerou com as equipas dele, ou com empresas que ele comprou, etc., ou que ele financiou, que de alguma forma ele consiga ter um track record da Bitcoin e perceber que aquilo veio de origem limpa. E isso aí é uma posição de valor. Agora, o Elon Musk fazendo isto, sinceramente, não vejo que tenha qualquer tipo de valores pessoais, ou de acreditar ou não, isto são motivos
dele pessoais, que eu acho que é manipulação de mercado e eu dou-lhe o que isso. A verdade é que ele está sempre a dizer uma coisa e o seu contrário. Eu gostava um bocadinho de saber a vossa opinião. O que é que vocês acham? Se ele está aqui a trollar o pessoal, se ele anda a ganhar dinheiro com esta brincadeira, com as Dogecoins, com os Bitcoins, ou se ele é mesmo todo só, se é mesmo a full. Eu se calhar posso começar, e até porque ontem estive a reclamar contigo e com o Ricardo. Eu de facto acho que o Elon Musk tem problemas psicológicos. O gajo tem um complexo de superioridade, tem um ego gigante e tem muita coisa que afeta ali aquela cabecinha. Não estou a dizer que ele não é um gênio, mas como todos os génios têm problemas. E o gajo é louco. E eu aposto, e digo-te, eu se estivesse na posição dele era capaz de fazer a mesma coisa. Mas o facto de ele, com um tweet, manipular os mercados em 10% ou mais a nível da Bitcoin, é tipo, para ele é tipo só de rir. E eu tinha-vos dito ontem que esperava que se fizesse uma investigação para ver se ele não está a fazer tipo mesmo manipulação para ganhos pessoais. Mas acho que é horrível o que ele anda a fazer. E tipo, quer dizer, lê este relatório na semana seguinte, na segunda-feira, diz, já não quero Bitcoin, mas tipo na segunda-feira me põe o tweet de o que é que vocês acham se a Tesla aceitar Dogecoin? Quer dizer, tipo, nem passa pelo Ethereum que tem algum fundamento, não é? Como Bitcoin. Dentro das criptomoedas temos duas que são interessantes, que é Ethereum e Bitcoin. Não, vamos logo para aquela que é um meme, que é minerada onde? Nos Estados Unidos, e sabe-se lá onde. E os Estados Unidos também têm uma eficiência energética absurda, por amor de Deus, não é? Este gajo está... E tipo, quem compra 1,tal bilhões com uma empresa sabe o que é a moeda ou não sabe. E sabe como é que aquilo é gerado e as consequências disso tudo. E agora vem com esta desculpa de que eficiência, os problemas ambientais e isso tudo, por amor de Deus. Que é, não vai vender carros na China porque os consumidores vão também utilizar energia a nível de carvão? Vai a Tesla sair da China. Acho que, tipo, ridículo que ele anda a fazer. Eu acho que isto é para diversão própria. E acho ridículo também as pessoas seguirem o que ele faz e deixarem-se afetar tanto por ele. Tipo, literalmente, é aquilo que já falámos. Se o CEO do Facebook ou de outras empresas fosse um gajo com estas capacidades comunicativas, eram empresas que valiam 4 ou 5 vezes mais. E acho que não faz sentido. Acho que as pessoas deixam-se levar pela personalidade que é o Elon Musk, e a mim não me surpreende assim tanto. É um gênio, sim. Está a fazer coisas boas para o futuro da humanidade, sim. Tem problemas? Tem. E vários. E eu acho ridículo o que ele está a fazer. Se ele acredita na Bitcoin, acredita. Se não acredita, não acredita. E é como tu disseste. Há outros investidores que, quando acreditam numa coisa, persistem naquilo. E também falamos dos que não acreditam, que é como o velhinho que nós tanto gostamos. Ajuda-me aqui, que eu sou mau nome. Charlie Munger ou Warren Buffett? Os dois. Esses dois velhinhos, tipo, estou mal com nomes, estou com brancas, mas de facto esses dois velhinhos dizem que não acreditam e nunca meteram lá os pés. Ou seja, ou acreditas ou não acreditas. E se estás a meio termo, não vens aqui criar especulação nem nada disto. Acho que é ridículo. Mas pronto, é a minha posição. Olha, por exemplo, aqui o que o Pedro diz, como é que as empresas chinesas que produzem baterias para a Tesla funcionam? É igual, mano. Foi o que tu também disseste, Henrique. Tipo, vais deixar de vender carros elétricos na China porque afinal funcionam a carvão. Não, mano, tipo, é o que tu dizes, o gajo tem problemas, mano. Não. Sim, eu também concordo com vós. A produção a nível mundial, neste momento, de Teslas, em grande parte agora é China, porque vimos que os Estados Unidos não tinham capacidade para a procura que havia, criou aquelas mega factories na China do nada, crescimento tipo, nem é natural, a crescer e a produzir como tudo. Carros que tiveram problemas e incendiavam. Pergunta-lhe se os carros que ele fazia na China e estão a incendiar é bom para o ambiente também. E pergunta-lhe se não é ridículo o que ele diz. Mas pronto, é o que ele diz. Mas isto já é normal. Se tu vais vendo os tweets dele, ele
semana a semana está sempre a contradizer-se e a mudar de opinião, mas pronto. Mas há um endeusamento da personalidade e há um culto da personalidade muito grande que lhe permite fazer isso. Por exemplo, o Marcelo aqui é igual, o Marcelo em Portugal também diz uma coisa de manhã e uma coisa à tarde, mas tem um culto da personalidade gigantesco e ninguém liga que o Elon Musk é igual, meu, ele diz o que quiser e o pessoal continua a achá-lo brilhante. Mas pronto, opá, é o que é. Diz, Ricardo. Não, olha, agora deste uma excelente ideia. Se calhar a solução para a nossa bolsa era pôr o Marcelo a fazer tweets e investir em bolsa. Ia dizer que comprou isto e aquilo. Se calhar ia resultar. Acho que seria uma excelente solução. No passado já fez isso, mas foi para enterrar a bolsa. Com a brincadeira do baixo. Mas talvez fosse uma excelente solução. Fosse uma boa solução. É assim, acho que não há muito para dizer. Acho que na volta do nosso Elon Musk, acho que de facto é ridículo. Acho que ele é só um gajo aleatório que gosta de brincar. Não é? Eu acho que ele, sinceramente, ele diverte-se a fazer estas coisas. E acredito que ninguém ganha dinheiro com isto, mas acho que ele gosta de ver sangue no mercado e gosta de ver aí meia dúzia de totós a lixarem-se à grande. Por isso, acho que é um bocado por aí. Mas é a minha percepção. Também por acaso aí na parte das criptomoedas eu acho que é isso mesmo, é ele a armar o cão pesado e com a Bitcoin agora sinceramente eu nem consigo perceber, porque ele agora, uma coisa é com a Dogecoin tu estás a fazer, a gozar, estás a gozar com o pessoal. Sim. Outra coisa é quando tens 1,5 bilhões no balanço da tua empresa, não é? Que tu és CEO, onde tu tens mais dinheiro, onde tens responsabilidades. Agora, não sei o que é que ele andou a fazer nos últimos tempos, essas bitcoins que tinha no balanço, não é? Pá, eu li um artigo no outro dia que dizia que isto aqui era uma movimentação de um jogo de xadrez a 4K. E acho que é isso, tipo, nós não estamos a conseguir atingir o que é que ele quer com esta movimentação. Opá, se calhar no futuro vamos perceber. Depois nós não sabemos se ele pode ter vendido parte e agora quer entrar novamente e fazer mais uma vez. Porque acho que... eu não vi os resultados da Tesla, mas tenho a ideia que eles ainda tiveram bastantes mais-valias com a transação de bitcoins, por isso pode ser uma jogada desse género, não é? E aí, se for, aí já é mais grave a coisa. Pá, tem que abrir os olhos. Eu não sei quanto a vocês, mas tipo, a mim parece-me que há muita gente que tem na carteira deles Tesla e criptomoedas. E tem um Twitter que seguem o Elon Musk e mais nada. E eu acho que isto é ridículo porque ele já não conseguiu fazer um crescimento da ação contra a natura, não é? Porque o crescimento da ação da Terra estava tipo absurdo e a avaliação estava absurda. Eu acho que ele de facto pode ser isso, ou seja, ele já não consegue canalizar mais dinheiro no mercado para a empresa e vê aqui as criptomoedas como uma fonte. E de facto, o facto dos seguidores que ele tem, que são cegos, tudo que ele disser fazem, ele de facto vê ali uma boa estratégia de injetar dinheiro na empresa. Talvez, vamos ver no futuro, não é? Diz, Ricardo. Não. Só ia dizer também que pode ser isso, não sei. Só ele sabe o que vai na cabeça dele. Exato, eu posso estar a ser mau com ele, não é? Sim, podemos estar a ser maus ou não. Pá, veremos. O futuro vai dizer-nos se fomos justos ou injustos com o Elon Musk, mas aqui, sinceramente, acho que ele está a ser muito badalhoco, quer com a Dogecoin, quer com a Bitcoin. E em termos do investimento que nós temos aqui, que era isso que estávamos a falar antes de emergirmos, pá, eu acho que isto é só um solavanco. O que eu disse quando comprámos há 2 semanas, acho que é tudo a mesma coisa. O Elon Musk brincou um bocadinho aos tweets e acho que isso não muda nada fundamentalmente no que eu idealizo que a Bitcoin pode ser como reserva de valor. Mas passando agora ao próximo tema aqui na nossa ordem de festas, é Tattoo Chef, que é a nossa posição conjunta. Tattoo Chef apresentou resultados esta semana. Sinceramente, eu acho que não há muito a acrescentar ao que dissemos na semana passada, porque na semana passada já tinham elevado o guidance, e essa é, quando eu digo que elevado o guidance, é basicamente as previsões que eles têm para este ano. Eles já tinham elevado essas previsões para um crescimento na casa dos 59% aos 63%, quando antes estava na casa dos 50%, o que é bastante significativo. E eles também disseram na semana passada que adquiriram fábricas e empresas no México para aumentar a sua produção. Eu acho que estas são as 2 grandes notícias dos resultados que nós já discutimos a semana passada, por isso não vale a pena estarmos aqui a chover um molhado. Quanto aos resultados em si,
ok, houve aqui 59% de aumento do ano para o outro, em termos de vendas. De facto, a marca Tattoochef também está a crescer dentro das vendas da empresa bastante. As margens baixaram um bocadinho. Acredito que eles estejam a cortar aqui as margens, de facto, para o plano de expansão. Também vão comprar estas novas empresas por 35 milhões de dólares. Isto traz custos operacionais. É óbvio que irá trazer e que vai baixar o EBITDA. Por isso, vamos ter mais crescimento este ano, o EBITDA vai descer um bocadinho, mas, sinceramente, aqui neste investimento nós não estamos à espera de um retorno a um ano. É um crescimento a longo prazo que nós antevemos aqui e basicamente é isso. Acho que os resultados só confirmaram o que temos vindo a dizer e agora é sentar e esperar mais um trimestre até isto foi em maio, mais ou menos em agosto teremos mais novas notícias. O que é que acharam? Sim, acho que não, face ao que nós falamos na semana passada, não há grandes novidades. Já sabia este aumentar do guidance. Os resultados também foi muito em linha com aquilo que falamos, ou seja, continua a haver crescimento e houve ali alguma redução do resultado, muito por culpa destes planos de investimento e de planos de promoção da marca. A marca deles teve taxas de crescimento muito, muito fortes, por isso acho que foi muito em linha com aquilo que estávamos à espera. Por isso acho que do ponto de vista fundamental acabou por não haver nenhuma alteração. Não tenho muito a acrescentar. De facto, acho que já falamos várias vezes aqui, o que nós queremos desta ação é crescimento e é isso que ela está a fazer. Em crescimento em termos de produção e crescimento em termos da gama de produtos, também tem feito isso e é isso que queremos. Isso, claro, que vai afetar as margens no curto prazo, porque este crescimento tem que ser bastante acelerado para conseguir chegar ao potencial da empresa e depois há tempo para consolidar as margens. Há uma coisa que não falamos na semana passada que foi interessante, que eu estive a ouvir a conference call dos resultados, estive a ouvir um bocado, e o CEO disse que eles tiveram, a Tattoochef como marca, teve o lançamento mais bem sucedido da história da Target. Isso é positivo, é fixe. São boas notícias e agora, como vocês dizem, aguardar um bocadinho, perceber se isto vai continuar a expandir-se ou não. O facto deles precisarem de fábricas e precisarem de fábricas rápido mostra que há muita pressão na parte da procura e acho que temos aqui uma boa empresa nas mãos que podemos continuar a segurar para os próximos tempos. Bem, sendo assim, terminamos aqui a visão da nossa carteira, que estava negra, mas ontem ficou um bocadinho menos negra. E Henrique, esta semana andaste aqui a fazer algumas pesquisas de mercado, tu és o único que ainda tem aqui uma posição em aberto para preencher na carteira aqui do mercado mora ao lado. E andaste a estudar, se não me engano, no Facebook, uma ação que grandes investidores têm em carteira, certo? Exatamente. Um desses grandes investidores sendo o gajo do Fire. Venho falar aqui de uma ação que já o António trouxe para estudarmos para a nossa carteira. E se calhar venho aproveitar aqui o facto do estudo dele, pegar no estudo dele e dizer, saíram resultados, não se esperava 2.3 dólares por share em earnings e afinal foi 3.3, ou seja, aqui uns resultados incríveis e o facto da ação ter caído um bocadinho e para dizer que se calhar pode ser a minha terceira posição. Acho que a empresa soltou uns resultados muito bons e continua a crescer às taxas que nós tínhamos falado já da última vez. Continua a crescer, sobretudo, em número de subscritores e em todas as apps que tem. Mas o mais importante e o que se destaca foi o crescimento do preço das ads em 30% e o número de ads em 12%. E o que eu já vi analistas a falar e tudo é que se eles conseguem subir o preço das ads em 30% neste momento, em que, como tu já tinhas dito, António, numa fase em que tu começas a ver que eles estão a consolidar o número de subscritores. Ou seja, há crescimento, e espera-se crescimento, mas nada muito, muito drástico. Vendo que eles conseguem
aumentar o preço das ads e aumentar o número de ads sem afetar o número de utilizadores mensais, pode ser muito bom para a geração de cash flow e pode ser uma boa ação. Ainda estou a estudar, ainda não comprei a ação, mas acho que pode ser uma excelente adição. No entanto, há sempre aquele risco, que também já falamos, que é a regulação que se espera para este setor. As normas na Europa vão apertar, e assim também se espera nos Estados Unidos, mas acho que isto não afeta drasticamente o valor da ação, e é uma ação que acho que já, face aos fundamentais, está um bocado descontada, e acho que é uma boa ação para a carteira. Já os meus colegas disseram que aprovavam, mas, no entanto, ainda não executei a compra. No entanto, vocês têm alguma coisa a acrescentar ou a dizer em relação ao Facebook? Da minha parte, não tenho. Já falámos aqui, o António também já tinha trazido a ação anteriormente. Acho que estas quedas dos últimos dias pode ter aberto uma oportunidade em termos de valor, mas de resto a minha análise vai muito ao encontro do que disseste. Já sabes a minha opinião, a minha maior posição no meu portfólio pessoal. Esta semana comprei uma ação do Facebook, por isso ainda é mais a primeira posição de forma mais destacada. E acho que, de facto, quando aproximou ali dos $300, outra vez abriu uma janela de valor interessante. Mas acho que fazes bem em tomar o teu tempo, estudar. Não sabemos o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Vai haver mais volatilidade ou não, o que é que vai acontecer, e acho que fazes bem em aguardar, porque de facto nós já não temos mais capital disponível, és tu o único que tens, e podes depois aproveitar uma oportunidade melhor no futuro. Acho que fizeste bem, é aguardar, já sabes que tens a minha aprovação para essa ação, por isso, para a semana temos mais novidades quanto a isto. Também estou a esperar um bocado mais por aquilo que já tínhamos falado na semana passada, que era importante ter posições menos voláteis e se calhar menos tech na nossa carteira. No entanto, acho, como tu disseste, e isso prova que se tu investes na tua carteira pessoal é porque é um excelente investimento. E claro, aqui o tem sempre grandes tips. Obviamente. No entanto, é isso. Acho que é uma excelente ação, está barata, e vamos ver como é que se comporta no início da próxima semana. Se se portar bem e reduzir se calhar um bocadinho mais, posso comprar, continuar os meus estudos e continuar a analisar, e se calhar pode ser a minha última posição. Quem já teve a certeza de puxar o gatilho foi ali o nosso Ricardo. Ricardo, eu queria te encostar aqui um bocado à parede e perguntar-te se tiveste esta ideia em conluio com o Elon Musk para equipares os produtores de Bitcoin na China. Era esta ideia que eu queria deixar aqui, porque compraste SolarEdge, não é verdade? Sim, é verdade. Eu acho que a minha tese de investimento foi muito por aí. Vi aí uma grande oportunidade. Na verdade, não, estou a brincar, não foi por aí. A SolarEdge, neste momento na carteira, para já é a minha única posição que está a ver. Portanto, começou bem. Teve um dia atribulado, mas isso foi porque o Henrique não comprou no timing que eu tinha dito para comprar. Portanto, foi parcialmente responsável. Não, estou a brincar, por acaso eu disse para comprar, por isso a responsabilidade é minha. Nós compramos isto, foi na quinta-feira, penso eu, e depois a ação caiu um bocado, mas depois já acabou por recuperar, e na sexta-feira também teve uma subida significativa. Como podemos ver aqui no monitor, neste momento estamos com um ganho de cerca de 3,4%, o que na nossa carteira não é nada mau. Falando então aqui da SolarEdge, eu se calhar vou começar aqui por partilhar algumas coisas. A ação teve um grande crescimento. Eu não sei se vocês já estão a ver ou não. Sou eu que estou a fazer porcaria, peço desculpa. Acho que é preciso. Já está. Exatamente. Estava com isto em maximizar. Portanto, eu aqui basicamente tenho um gráfico que mostra a evolução da ação nos últimos 6 meses.
e neste momento, mesmo com a subida de sexta-feira, a ação encontra-se aqui nos seus valores mínimos, praticamente dos últimos 6 meses. Isto teve muito a ver essencialmente com dois motivos, com um motivo principal, que teve a ver primeiro com alguma preocupação ao nível do que a crise dos semicondutores pode provocar também neste setor do solar e quebrar e provocar aqui algumas quebras desde logo na produção. E depois, para além disso, a empresa também revelou que neste momento começa a sentir alguns constrangimentos em termos logísticos, em termos do transporte, e que isso pode ter algumas consequências na margem futuramente. Com essa divulgação de resultados, na altura do primeiro semestre, com essa referência da empresa, as ações caíram bastante num dia, portanto, representa aqui esta quebra que nós temos de uma cotação de 260 para 218, que é uma quebra de facto bastante significativa. No entanto, eu acho que estas quebras dos últimos dias que assistimos acabaram por representar uma oportunidade de entrada nesta empresa, por vários motivos. Desde logo, na minha opinião, o negócio do solar é um negócio que tem crescido bastante ao longo dos últimos anos, e as previsões é que, de facto, o peso do solar na produção de energia a nível global possa ter um peso cada vez mais crescente. Isto é, desde logo, um dos motivos desse meu investimento. Depois, aliada ao facto desta empresa ser líder ao nível deste setor, portanto, esta empresa, basicamente, ela fabrica inversores que têm como objetivo rentabilizar a produção de energia gerada por painéis solares. Portanto, esta empresa não fabrica painéis solares, ela fabrica estes inversores que têm como objetivo maximizar a geração de energia produzida por esses painéis. E aqui, o que de facto pode acontecer neste setor, eu acho que vai acontecer, tem muito a ver também com o investimento que os Estados Unidos e o Joe Biden está a prever relativamente ao plano de infraestruturas que o governo norte-americano tem previsto para os próximos anos. Eles querem canalizar grande parte do investimento para energias limpas, nomeadamente para o solar. E isso vai gerar, desde logo aqui, na minha opinião, uma grande oportunidade para esta empresa. Porquê? Eu vou aqui partilhar, se calhar, um gráfico de uma apresentação para vocês perceberem, na minha opinião, o que isto pode provocar ao nível do negócio da empresa. Portanto, nós temos aqui um gráfico que, no fundo, representa a segmentação do negócio da SolarEdge por segmento comercial e residencial. Eu penso que estarão a ver, certo? Exatamente. O que é que nós vemos? Vemos que, de facto, em 2019 havia um grande peso do setor a nível residencial, setor residencial, e o comercial com peso mais reduzido. E a expectativa é que, de facto, este setor comercial possa ter cada vez mais peso. O que é que eu acho? Acho que, de facto, este negócio apresenta uma grande oportunidade, porque acredito que a construção de novos parques solares vai acelerar nos próximos anos e, para além disso, as próprias unidades industriais cada vez mais vão ter soluções de energia mais eficientes, nomeadamente através de painéis solares, sendo que esses painéis solares depois também vão necessitar destes inversores para a maximização de energia. Por isso, eu acho que, de facto, neste segmento de negócio, por essa questão do investimento em infraestruturas que vai haver, há aqui uma oportunidade muito grande a nível futuro e a SolarEdge parece-me que está claramente na linha da frente para isso, até porque, como nós vemos, eles são os líderes globais em termos da produção, enquanto fornecedores destes inversores para a energia solar. Isto é um primeiro ponto. Depois, para além disso, esta empresa, para além de estar ligada nesta parte solar, eles têm aqui um projeto também, que é esta fábrica, que vai ser basicamente uma fábrica que eu penso que eles estão a fazer na Coreia, de produção de baterias, depois pode ser utilizado para carros elétricos, por exemplo, ou para outras situações.
quer na parte da produção, depois armazenamento de energia, e eu acho que de facto também vai representar aqui uma oportunidade interessante. Está previsto que inicie produção no início de 2022. Para além disso, estava a falar há pouco que de facto houve aqui uma reação negativa aos resultados da SolarEdge no primeiro trimestre. No entanto, eu acho que os dados que foram apresentados no primeiro trimestre não foram assim tão maus quanto isso. Isto porquê? Em primeiro lugar, se nós formos aqui para baixo, nós vemos que, de facto, a empresa teve aqui alguma quebra de receita, muito devido à situação do Covid e ao impacto que isso teve, por exemplo, no licenciamento de novos projetos, na instalação de painéis solares e, posteriormente, dos inversores que eles produzem. E, de facto, vê-se que aqui tem havido uma recuperação da receita. Para além disso, se formos aqui mais para o final, o guidance que eles dão para o trimestre seguinte, penso que está um bocadinho mais em cima, mas vemos que aqui o guidance que eles dão para o trimestre mais em cima, mais para o próximo trimestre, situa-se aqui entre 445 a 465 milhões de dólares, o que representa um crescimento face a este trimestre significativo. De facto, a empresa, se olharmos, neste momento tem métricas um pouco esticadas, apesar desta descida da descida da cotação dos últimos tempos. Por exemplo, os earnings per share non-GAAP foram de 98 cêntimos no primeiro trimestre, ou seja, se nós analisarmos este valor, daria aqui um resultado na casa dos $4, o que representaria um P ratio na casa das 50 vezes. No entanto, o que eu acho é que, de facto, este setor apresenta uma oportunidade massiva. Acho que este projeto da fábrica, da parte das baterias, também pode representar aqui uma oportunidade adicional. E, para além disso, eles neste momento também já têm um segmento de negócio de fornecimento para componentes elétricos. Por isso, eu acho que, de facto, esta empresa tem um grande potencial. E, apesar de, em 2020, ter havido aqui um desacelerado crescimento, eu, muito sinceramente, acredito que em trimestres futuros irá haver um reacelerar desse crescimento. Por exemplo, se nós formos aqui ao ticker, vemos que, eu posso mostrar aqui também, as previsões de crescimento para 2021 e 2022 são na casa, por exemplo, em 2021, o crescimento da receita está previsto em cerca de 28,6%, e em 2022 é previsto um crescimento de cerca de 25%. Ou seja, é verdade que houve aqui uma quebra em 2020, mas se olharmos para os anos anteriores, a empresa vinha aqui numa tendência de crescimento muito interessante. E, para além disso, o facto da empresa estar aqui, no fundo, a diversificar as suas áreas de negócio em setores que eu acho que têm muito potencial, eu acho que vai ajudar muito a empresa. E o que eu acho também foi que o mercado inicialmente até reagiu muito bem ao plano de infraestruturas do Biden, e a ação subiu muito. A SolarEdge subiu muito nesse dia, e depois com os resultados quebrou imenso. Sendo que essa quebra de resultados foi essencialmente por questões de curto prazo, ou seja, esta questão de custos acrescidos ao nível da logística e do transporte, e aqui há alguma preocupação com a crise dos semicondutores. Eu acho que isto são, apesar de tudo, questões de curto prazo que não afetam o potencial da empresa a longo prazo. E aquilo que me parece é que, tendo em conta o potencial massivo que este setor tem, eu acho que pode ser uma boa oportunidade de investimento, aproveitando também estas quedas dos últimos tempos, que foram bastante significativas. Por isso, parece-me que pode ser uma empresa que é verdade que desacelerou em 2020, mas parece-me que agora, e até com os projetos que tem, vai retomar a trajetória de crescimento que estava a ter nos anos anteriores. Por isso também gostava de ouvir a vossa opinião sobre aqui o negócio da SolarEdge, mas genericamente acho que pode ser uma oportunidade interessante. Ricardo, quando é que saíram os resultados da SolarEdge do primeiro trimestre? Estás com o micro desligado. Desculpa, 3 de maio, desculpa. 3 de maio. Só porque, ou seja, os resultados foram positivos, correto? E o Ticker Terminal demora um bocado, às vezes, a atualizar as perspectivas para os próximos anos, com base nos últimos resultados.
sendo que eles estão a prever crescer bastante para o próximo trimestre, pode ser, ou seja, do que tu mostraste 30% ou 40%, ou seja, estimativas para o ano de 25 podem ser um bocado conservadoras, não é? Exatamente, Mas, sim. Mas acho que de facto é isso que tu disseste, dentro das energias renováveis, a energia solar tem um excelente potencial. É uma empresa que também não tem vantagem em produzir painéis solares, tu disseste que só produz então aquele componente, mas também os painéis solares a nível mundial, quase 80% ou 90% são produzidos numa zona da China específica, onde as fábricas estão a poucos metros umas das outras. E acho que passa muito por aí, por esse potencial que ela tem nesse componente, que é o inverter, não é? Que, ou seja, transferir a energia dos painéis solares para energia. Acho que o mercado em si vai crescer muito nos próximos anos e a nível residencial e comercial apresenta um grande potencial. E sobretudo nos Estados Unidos, com base no que tu disseste do Biden. E acho que é um setor bastante atraente. Não sei se o Pérez do Ferro queria acrescentar. Eu acho que eu tinha só algumas questões, cara. Primeiro queria só dizer-te que já tinhas falado sobre esta empresa, se não me engano, quando a Lina veio cá ao podcast, não foi? Exatamente. E queria só dar-te aqui um pequeno elogio, porque de facto na altura falámos no interesse que esta empresa pode ter em termos de crescimento futuro, e tu disseste, mas isto tinha que se aproximar aqui dos $200, e de facto tiveste aí uma paciência para apanhar uma oportunidade, porque é um dos problemas que pelo menos eu pessoalmente sinto ter, que é eu quando acho que uma empresa é boa tenho muita dificuldade em não a comprar. E isso demonstra-se com a minha gestão da porcentagem de caixa no meu portfólio, que é sempre uma luta do caraças, manter ali a porcentagem de caixa acima dos 10%. Pensaste que estiveste bem em aguardar a tua oportunidade e investir aqui, e pessoalmente acho que também investiste na empresa, não foi? Sim, pessoalmente também investi um bocadinho acima de $200, mas lá está, eu acho que é diferente investir nesta empresa. Na altura eu acho que estava a 270 e qualquer coisa, ou seja, é diferente investir a 270 ou investir a 200 e pouco. Acho que de risco baixa-te muito o risco. E claro que eu acho que esta empresa tem algum risco, é certo. E eu também, quando adquiri, por exemplo, a minha carteira pessoal, também é uma posição intermédia, no sentido que é uma posição que eu vejo algum risco, mas também vejo uma potencial grande oportunidade, não é? E de facto eu acho que esta ação pode ser uma boa ação de crescimento para ter no portfólio. É certo que há riscos, há concorrência e a concorrência também, alguma da concorrência está a crescer bastante, nomeadamente a Enphase Energy, também é uma empresa que pode ser interessante olhar. Eu optei pela SolarEdge. Essa empresa essa semana. Eu optei pela SolarEdge porque acho que a SolarEdge, apesar de tudo, tens aqui outros negócios que me parecem possam ter potencial, esta questão da fábrica, etc. Ou seja, eu vejo aqui mais alguma diversificação que se calhar no longo prazo pode trazer aqui alguns dividendos. E o facto de ter optado pela SolarEdge foi muito por aí. Para além de, apesar de tudo, a SolarEdge está com múltiplos mais baixos, mas também não tem tido nos últimos tempos as mesmas taxas de crescimento. Mas lá está, isto foi a minha escolha pessoal, mas também acho que a Enphase Energy também pode ser, dentro deste setor, uma opção também a analisar e a estudar. Temos só aqui uma dúvida, Ricardo. Eles não produzem painéis, perdão? Eles não produzem painéis, eles são inversores, que aquilo são umas peças pequenas, penso eu, que eles depois, que a função desse inversor é no fundo, aproveitar o máximo de energia gerada pelo painel solar, para haver um mínimo de perda. E depois, no fundo, aquele inversor depois transforma essa energia para ela poder ser armazenada. E o que eu acho é que, por exemplo, se os Estados Unidos tiverem uma política que me parece vão ter de fazer novos parques fotovoltaicos, de dar incentivos à indústria para fazer novas unidades fabris com painéis, depois esta empresa necessariamente também vai ganhar muito, muito com isso, percebes? A minha questão era se eles eram verticalmente integrados ou não, mas depois também temos a questão de que os inversores muito provavelmente têm uma margem muito mais interessante do que um painel solar em si, não é? É painel solar, não é? Se diz, um painel solar, por norma, é uma coisa mais tipo marca branca e que baixa-te a margem
E é um negócio, acaba por ser sempre um negócio com um bocadinho mais de risco e de volume. E eles estão posicionados num Sim, e eles depois têm uma solução, que é que eles também têm na apresentação deles, em que eles basicamente, eu até posso partilhar aqui, se calhar é interessante para tentar explicar aqui um bocadinho o negócio. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ok, deixa-me partilhar aqui, que eu acho que aqui ajuda um bocado a perceber o negócio, até para quem está lá em casa. Vou aqui partilhar. Tá, força. Ok, então, este aqui é um exemplo, por exemplo, da solução residencial que eles têm. Ou seja, eles têm aqui portanto, tens o painel, não é? Estes são os modos, os chamados optimizers, que eles instalam também estes inversores, que no fundo estes inversores é depois para tornar a energia armazenável. E depois, para além disso, ou seja, eles têm aqui uma solução ligada, ou seja, eles têm estes otimizadores de energia, tens estes inversores, e depois tens aqui também aqui produtos que depois, isto tudo, o que é que isto permite? Este Smart Energy Product, tu teres depois aqui uma ligação e uma plataforma de monitorização em que tu saibas a todo momento quais é que estão a ser os consumos em tua casa, qual é a energia que está a ser produzida pelo painel solar, ou seja, tens aqui um controle total do que está a passar em tua casa, ou seja, no fundo tens uma casa inteligente, que eu acho que vai ser também muito o futuro por aí. E depois eles também têm também uma solução, que é um inversor que ao mesmo tempo funciona como plataforma de carregamento para carros elétricos. E isto aqui acaba por ser inovador, porquê? Porque daquilo que eu lembro, que ali na altura, o que é que acontece? Muitos dos inversores, eles têm a energia numa determinada voltagem ou numa determinada forma e tu não consegues logo diretamente converter isso para, por exemplo, teres um local em que tu possas, por exemplo, carregar o carro. Ou seja, depois era preciso outra solução para converter essa energia para depois carregar o carro. E eles têm aqui uma solução inovadora em que esse próprio inversor depois converte logo em energia para que seja carregável no veículo. Portanto, eu acho que esta solução pode ser interessante. Depois eles têm também aqui indicação do tipo de soluções que têm. Isto aqui é mais para a parte comercial, aqui é mais uma visão, por exemplo, industrial, mas a solução deles passa muito por aqui. Por isso eu acho que da parte residencial, eles parecem que neste momento o foco maior deles de crescimento está na parte comercial e na parte, por exemplo, da construção de novos parques, que pode gerar aqui uma grande oportunidade para eles, mas acho que também esta parte residencial também pode ser interessante porque tu no futuro cada vez mais vais ter mais pessoas com carros elétricos e tu tens um carregador em casa ou uma solução de carregamento em casa que te carregue de forma mais rápida, que é o que eles têm e que não demora o tempo que 10 horas ou 9 horas ou o quê. Acho que de facto também pode ser aqui uma solução interessante da parte deles, porque esta solução de inversores que eles têm também depois permite que o carregamento seja muito mais rápido e gera também depois aqui alguma poupança de custo. Por isso acho que é interessante. Parece-me bem. Parece que é uma boa oportunidade, como disseste, de futuro. Parece-me porreiro. Sim. Bem, malta, prometi aqui umas questões, o programa já vai longo. Escolhi aqui uma, que foi a do Marcos Jorge. Vejam, a VTRS está com potencial a curto e médio prazo excelente e vai distribuir dividendos. Vocês conhecem esta empresa? Eu não conheço. Beatriz. Eu vou partilhar aqui uma coisa. Eu estive a ver aqui no Yahoo, enquanto vocês rematavam aqui a Salaredes. De facto, é uma... Se não me engano, e estou a procurar certo, é uma farmacêutica. Sim. Está. Vai pagar 2,75% de dividendo, se não me engano, não é? E para já não te consigo dizer nada. Pois tínhamos que ver. Mas eu em termos de múltiplos do que vi, parecemos estar com múltiplos baixos. Pelo menos aqui pelo ticker terminal. Está aqui está o T4P de 4. Tipo, exatamente. É badalho baixo, não é?
que é baixo. Sim. Agora, isto é uma farmacêutica que eu acho que surgiu de uma... Isto acho que está ligado à Pfizer também, pelo menos aqui de uma breve pesquisa que eu fiz. Foi uma... Basicamente foi aqui uma fusão entre uma empresa chamada Mylan e a Pfizer. Por isso, não sei. Mas lá está, teríamos que ver mais em pormenor, conhecer o negócio. Portanto, as métricas de facto parecem bastante aceitáveis, mas pode haver aqui alguma coisa que nos esteja a escapar, que nós não conhecemos do negócio, por isso. Vamos dar uma Certeza que vista está a de olhos. escapar algo, porque tem caído nos últimos 5 anos 63%, não é? A primeira notícia que diz aí. E, de facto, pode estar mais associado ao nível aos produtos ou alguma coisa Isto é uma coisa que tem muito que se diga e não podemos dar aqui uma opinião de uma vez, não é? O que as pessoas ficaram a saber com certeza é que eu queria comprar um kettlebell e o Google também sabe isso, quero comprar produtos esportivos e então sempre que há uma oportunidade bombardeiam-me com coisas deste género. Mas pronto, meus caros, acho que foi aqui uma boa discussão. Podemos dar por terminado o programa desta semana. Obrigado por terem vindo aqui ao meu canal, ao meu pequenino e modesto canal. É sempre um gosto receber-vos aqui. Queria dizer só às pessoas que me seguem aqui no YouTube que se gostam deste tipo de conteúdo, se gostam de investimento, por favor, sigam-nos também o nosso projeto do Mercado Maior ao Lado, que é onde preferirem, quer ou no YouTube ou nas plataformas de streaming. Nós, Mercado Maior ao Lado, voltamos para a semana, nos moldes normais, como fazemos normalmente todas as semanas, falar um bocadinho da nossa carteira, falar o que aconteceu no mercado durante a semana e até lá, que o mercado esteja convosco. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.